E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo e vocês estejam preparados para a resolução desse exercício. Um exercício que na prova amarela corresponde ao exercício número 2 e depois com as suas correspondências, este exercício vai tratar de uma coisa chamada parceria transpacífica ou parceria transpacífico. Esses dois nomes aparecem bastante em jornais, revistas, etc. E o que seria essa parceria do Transpacífico? É um acordo comercial referendado no finalzinho de 2015 que promove uma verdadeira área de livre comércio, pegando as nações que têm uma parte ou a totalidade da sua costa marítima voltadas para o Oceano Pacífico. E aí a gente está pensando em países como Japão, China, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Peru. Então percebam que nós estamos falando de países extremamente importantes para a economia mundial. Para vocês terem uma ideia, estas nações que também estão, boa parte delas, reunidas numa organização chamada de APEC, uma associação de cooperação econômica da Ásia e Pacífico, algo se estima aí em 35 trilhões de dólares de PIB, de Produto Interno Bruto reunido destas nações que poderão aí vir a formar uma verdadeira área de livre comércio. Algo em torno de 50% do PIB mundial. Ou seja, estamos falando de nações que têm um peso econômico gigantesco. Aliás, nós falamos bastante disso nas aulas de blocos supranacionais, no módulo de blocos supranacionais. Existe uma aula lá que é a da própria APEC, né? Claro que aqui a APEC e parceria transpacífico são duas coisas diferentes. Esse acordo da parceria é mais recente, né? Mas ainda assim as ideias de cooperação elas são similares. E quando o exercício ele nos pergunta, né, qual é a composição estratégica, né, e qual é a característica desses países, né, em termos de parceria, aqui a gente está falando, obviamente, das vantagens locacionais complementares. Aliás, algo que está na alternativa E. E por que vantagens locacionais complementares? Principalmente porque esses países estão todos voltados para a costa do Oceano Pacífico. E isso facilita bastante o comércio internacional entre essas nações. Não só isso. Nós temos também um outro elemento aí associado às complementaridades econômicas. Então, por exemplo, nós temos alguns países que são fortes difusores de tecnologia, como por exemplo os Estados Unidos, como por exemplo o Japão, e países que têm uma forte difusão na sua política industrial, como a China, por exemplo, os novos tigres asiáticos também. Aliás, temos uma aula sobre tigres asiáticos. Essas nações elas têm uma complementaridade no sentido em que estas nações com uma forte vocação industrial podem exportar para estas outras nações mais ricas, como os Estados Unidos e o Japão, por exemplo, né? Ao mesmo tempo, né, que os Estados Unidos e o Japão apresentam algumas vantagens no sentido de poderem vender tecnologia para essas outras nações, né? Então percebam que você tem algumas complementaridades. Ou se a gente pensar, por exemplo, em países como o Chile e como o Peru, que têm uma vocação muito forte para a exportação de commodities, né? Isso também acaba sendo uma vantagem para essas duas nações, né? Vantagens porque isso vai complementar de uma certa forma as necessidades de países como a China, como o Japão, por exemplo, por matérias-primas, né? Então é aquela coisa de uma mão lava a outra, as mãos lavam os pés e os pés lavam os braços, enfim, né? Então é claro que isso tem a ver com essa dinâmica do livre comércio. E é por isso que você tem essas vantagens locacionais complementares, considerando, lembrem-se muito bem, das vocações de cada um desses países. Alguns têm uma vocação forte em commodities, alguns têm uma vocação maior em indústria, outras em tecnologia, da mesma forma que as necessidades. Alguns necessitam importar matérias-primas, outros acabam importando produtos industrializados e por aí vai. E aí as coisas se complementam, tá bom? Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado a correção desse exercício e, claro, espero que vocês continuem nos acompanhando, tá bom? Forte abraço e até mais.